conceito de identificação pode ser definido como uma operação mental inconsciente que leva um sujeito a se tornar semelhante ao outro. Vamos dizer que, numa certa medida, é uma cópia. Quer dizer, geralmente, isso é muito frequente no âmbito das relações familiares entre filhos e os pais. E neste processo se realiza um procedimento mágico em que o sujeito, o filho ou a filha, se torna igual. Ela se torna igual completamente, ou ele se torna igual completamente aos pais? Não. Existem muitas coisas que a gente não sabe, mesmo porque são processos que ocorrem à revelia de qualquer observação ou de qualquer desejo ou vontade. Acontece. No âmbito biológico, a gente vê isso acontecer quando um filho se torna parecido com a imagem, o rosto, ou a voz, ou até o modo de dizer as coisas, as expressões, igual aos pais, ou o pai ou a mãe. Então, o filho, no âmbito da biologia, copia traços da biologia dos pais e se torna igual a eles num aspecto. Evidentemente que isso não ocorre de uma forma generalizada, onde todos os aspectos da mãe e do pai são copiados. Não. A gente não sabe também, é um processo obscuro, porque é que o filho adquire um jeito de dizer as coisas semelhante ao jeito de dizer da mãe ou do pai, ou da mistura dos dois, né? É evidente, a gente pode ver isso em muitas situações de vida em que a filha copia o modo de falar do pai, as expressões verbais, não todas, né? Ou a filha, que é mais parecida com o pai do que com a mãe, né? Ou ela traz consigo o cabelo do pai e o nariz da mãe, ou o nariz do pai e o corpo da mãe, e assim por diante, né? Não é difícil a gente entender, perceber determinadas manifestações específicas. Por exemplo, manifestações de irritabilidade. Quer dizer, a gente verifica que determinados filhos copiam da mãe ou do pai as expressões de irritação que eles manifestam. E todos os filhos fazem isso? Não, apenas alguns. Olha como é complexo essa situação, não? Essas condições. Porque a filha ou o filho nunca se tornam completamente igual ao pai e à mãe. Não, nunca se torna. A gente vê em torno disso uma variação enorme de
de cópias ou de copiação, né? Enquanto que a filha copia o modo de pensar do pai, os seus interesses políticos ou seus interesses literários, enquanto que o filho, que é homem, que é do ponto de vista biológico semelhante ao pai, não tem interesse por isso. No caso do Freud, por exemplo, a gente vê que dos filhos de Freud, quem se interessa, eu cito esse exemplo porque é um exemplo conhecido, né? Para mostrar que a gente tem sustentação na observação de diversas e variadas famílias, né? Então eu estava dizendo, na família do Freud, só a filha resolveu ser psicanalista. Quer dizer, só ela quis ser igual ao pai nesse aspecto. A Anna Freud, que é a filha do Freud, que se tornou psicanalista, foi herdeira do pai do ponto de vista da psicanálise, mas ela tinha muitas coisas que foram originais, contribuições originais dela para a psicanálise. Isso para dizer que a cópia não é uma cópia completa. É uma cópia, mas uma cópia em alguns aspectos. Ela era filha do Freud, foi psicanalista, mas nunca se casou. Nunca se interessou em se casar. Por quê? Não sabemos, mas nós podemos imaginar que a dedicação dela ao pai foi tão grande que ela se transformou na discípula, filha e discípula dileta do pai. Enquanto que a gente vê com muita frequência o contrário, né? O pai é médico, mas os filhos não querem saber de ser médico, não. Os filhos querem saber de ser engenheiro, querem saber de ser empresário, querem saber de outra coisa. Então, nenhuma cópia, nenhuma identificação é uma identificação completa com a figura dos pais. É uma identificação parcial e seletiva. Conhecemos casos das filhas que se transformaram em pessoas raivosas, né? Semelhante ao modo como a mãe se comportava. Quer dizer, a mãe era uma pessoa que brigava com todo mundo. E as filhas, são 3 filhas, se transformaram em pessoas idênticas à mãe, o mesmo temperamento. No entanto, os filhos, um se transformou nesse aspecto, identificado com a mãe, briguento, raivoso, irritado, enquanto que o outro filho não foi assim. Quer dizer, a gente não sabe o que se passa no âmbito da interioridade de cada pessoa. O que ele vai fazer, mesmo tendo como referência o pai e a mãe, com os quais ele irá se identificar num aspecto ou no outro, e com os quais ele não vai se identificar. Inclusive, vai se transformar no oposto do pai. Quer dizer, o pai é uma pessoa turrona, uma pessoa
contestadora e o filho uma pessoa agradável e cordata, né? Isso tem variações. E isso revela também a enorme riqueza de fatores nos quais ou com os quais a pessoa se constitui. Quer dizer, o sujeito tem traços, é filho do pai, a genética do pai, etc., mas ele se comporta de um modo diferente do pai. Enquanto que o pai é uma pessoa avesso à política, ele termina se tornando um político, né? Por uma série de fatores. Porque os interesses de cada pessoa que se constitui como tal não vão ser todos de acordo com os interesses do pai. Por exemplo, você tem pais que têm um interesse exacerbado pela sexualidade ou por sexo, e o filho que é um esposo fiel quando se casa, né? Então, a experiência humana da qual nós estamos falando é uma experiência extraordinariamente rica e que o processo de identificação que opera no interior de todos nós é extremamente variado em intensidade e qualidade, né? Por exemplo, o pai é uma pessoa que nunca gostou de política e o filho se transforma num político até radical, né? Boa parte desses rapazes que entraram na política e que adotaram a política como forma de vida, que eu conheço particularmente, da geração que eu conheço, os pais não se interessavam, muitos deles, por política, e eles se transformaram em políticos tradicionais. Esse pessoal da esquerda, que participou da luta armada, tiveram como pai, boa parte deles, pessoas que eram religiosas, pessoas que nunca se interessaram por política. Então isso para dizer que a identificação, o processo de identificação, ele não é nem sempre soberano. Ele não é preponderante e dominante sempre. Muitas vezes, a identificação se dá pelo contrário. O pai é uma pessoa cordata e o filho contestador. Por exemplo, né? A identificação se faz por aquilo que os pais não são, né? Um pai, por exemplo, que é religioso ou funcionário público, sempre responsável e etc., e um filho ladrão. Nós vemos muitos casos assim de pessoas que entraram no mundo da delinquência, da ilegalidade, tendo como pai uma pessoa honesta, uma pessoa correta, fazia tudo direito, e o filho ladrão, o filho agindo corretamente. Nós temos exemplo aqui na política de Goiás, com muita frequência, o pai trabalhador, pequeno empresário, correto, honesto, etc., etc.,
E o filho, exatamente um político desonesto, ladrão, que agiu de forma ilegal quando esteve em cargos públicos. Um político ladrão. Todo mundo conhece políticos ladrão, porque o Brasil está cheio. Então, é só examinar de onde veio esse político ladrão. Esse político ladrão veio em oposição ao modo de ser correto, honesto, tranquilo, dos pais ou do pai, né? Existe uma série de complexidade que envolve isso, né? Um pai desonesto tende a gerar um filho desonesto. Mas isso não acontece sempre. Porque, como eu disse, o processo de identificação é um processo que ocorre à revelia da observação, à revelia da decisão. Por exemplo, aos 17 anos, o filho não sabia que ia ser empresário, mas de repente, ou jogador de futebol, mas de repente, muitas vezes, sem nenhum interesse, sem nenhum incentivo por parte dos pais, se transforma num jogador de futebol, inclusive de êxito, ou então num empresário de êxito, sem que ele tivesse tido qualquer modelo com o qual se identificar no âmbito da vida familiar, né? E muitas vezes sem nenhum incentivo, né? Eu fico pensando como é que foi a história de pessoas conhecidas, como é que as coisas aconteceram na vida da pessoa sem que nada pudesse prever que aquilo pudesse acontecer. Evidentemente, se um sujeito é um grande empresário e tem um filho que se transforma num grande empresário, seguindo os passos do pai, a gente entende. Realmente, ele tomou como base, como referência, a figura do pai. Mas nem sempre é assim. Nós temos grandes jogadores de futebol que tiveram filho, que se aventuraram em ser jogador de futebol e não tiveram êxito. Fracassaram completamente. Um pai, um gênio do futebol, ou um grande jogador de futebol, e um filho, um perna de pau. E é muito frequente. Por exemplo, o que aconteceu com Pelé e o filho Edinho, né? Edinho nunca foi um grande jogador, né? E ele inventou de ser goleiro, né? E a partir de um determinado momento começou a agir de uma forma desonesta. Parece que chegou a ser preso, eu não sei muito bem essa história, mas o que eu sei por cima é que ele chegou, inclusive, a ser preso, né? Filho de um gênio do futebol absolutamente honesto. E, no entanto, o pai do Pelé era uma figura que gostava de jogar futebol, jogava futebol, mas nunca cresceu, nunca foi um grande jogador. E, no entanto, teve um filho que se transformou no gênio de futebol. Isso para mostrar que o processo de identificação é um processo altamente complexo, extremamente rico e importante, e de grande importância
para nos oferecer elementos para entender as pessoas, para entender o modo como ela se constitui como pessoa enquanto profissional, como pessoa enquanto marido ou esposa, pessoa enquanto pai, né? E por aí vai. Quer dizer, o processo de identificação que ocorre no interior do sujeito, sem que ele, mais uma vez, tenha o menor conhecimento, né? Ele é silencioso. Ele vai devagarinho levando o sujeito a se constituir como tal. No âmbito das relações familiares, como pai ou como mãe, no âmbito das relações profissionais, no âmbito da vida social, no âmbito das conquistas profissionais e por aí vai. Bom, esse é o segundo vídeo que eu faço sobre identificação. Seria interessante as pessoas procurar a parte primeira do tema, né, onde eu falo de identificação. E quem sabe, de acordo com o que for aparecendo como possibilidade verbal, eu talvez possa fazer mais um ou outro, ou vários vídeos, gravações com esse tema que é de uma importância crucial para o entendimento da experiência humana. Muito obrigado a todos. Obrigado pela paciência de ter me ouvido. Meu nome é Amaury Oliveira Tavares e trabalho há 50 anos como psiquiatra e como psicanalista. Muito obrigado.